Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. René, atacante da Portuguesa, o Corinthians negocia com a Lusa para tentar a contratação do jogador atacante de 22 anos. Propostas já foram feitas, contrapropostas, e o Corinthians fez hoje a última proposta à Portuguesa. Eu vou te contar os detalhes. René, realmente interessa ao Corinthians. Arthur Cabral, vem ou não vem? Vou te falar o que tá pegando e vou dizer para você se vem ou não vem nesse blend de informações o atacante Arthur Cabral do Botafogo. A busca por goleiro esfriou. Vou te contar sobre tudo isso agora também nesse blend que ainda tem, hein? A Justiça ameaçando o Corinthians agora de intervenção judicial. Eu vou te explicar tudo isso para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, e criei esse canal para trazer tudo, todos os bastidores, informações em primeira mão, análises, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar sobre essa questão bem chata, né, envolvendo intervenção judicial no Corinthians. Eu digo chato o seguinte, se for necessário, né, que aconteça, mas digo, né, pelo fato de que ponto chegamos, né, para que, né, venhamos entrar realmente nessa possibilidade. E agora é a Justiça que exige explicações do Corinthians, explicações financeiras, e ameaça o Corinthians em relação à intervenção judicial. Nem ameaça, né, faz um alerta aí de risco de intervenção judicial no clube e cobra mais esclarecimentos. Tá? O juiz Guilherme Cavalcante Lamego apontou diversas divergências, tá, no âmbito aí da RCE, que é o regime de centralização de execuções, né, a maneira que o Corinthians paga suas dívidas, e eles afirmam que o clube declarou aproximadamente 149 milhões a menos em receitas no último mês de fevereiro, gestão de Osmar Stabile, tá? O total das receitas que o Corinthians informou à Justiça para o pagamento das parcelas de março foi de 64,2 milhões. No entanto, os dados apresentados pelo clube indicam receitas de 213,4 milhões em fevereiro, ou seja, essa diferença é de 149,2 milhões. O Corinthians soltou nota oficial, tá? O Corinthians diz muita coisa aqui, né? Informa que no âmbito de regime centralizador de execuções, a decisão judicial que, dentre outros pontos, determinou a intimação do clube para prestar esclarecimentos acerca de supostas inconsistências relacionadas à declaração de receitas do mês de fevereiro de 26, com advertência quanto à eventual nomeação de observador judicial ou interventor em caso de resistência ou inconsistência persistente, tá? Eu acho que essa parte é que mais, o que o Corinthians explica, é que o Corinthians, na verdade, fez movimentações entre suas contas internas, o que o Corinthians explica. Então eu vou ler só essa parte, mas já estou resumindo para você que a justificativa do Corinthians é essa, que é o que muita gente faz, às vezes movimenta de conta para conta, né? Vamos lá. Com efeito no dia 24 de março de 26, às 21h41, o Esporte Clube Corinthians Paulista protocolou petição nos autos, detalhando a composição das receitas apontadas e esclarecendo de maneira técnica e fundamentada as divergências identificadas, incluindo, entre outros pontos, a distinção entre receitas operacionais e não operacionais, movimentações internas entre contas, operações financeiras, antecipações de recebíveis e receitas provenientes de negociação de atleta, tá? Antes mesmo do protocolo de referida manifestação, o clube também realizou reunião com a administração judicial, tá? Enfim, resumindo, o que o Corinthians alega? O Corinthians alega que ele, né, entrou em contato com os responsáveis e alegou que a diferença se deu por conta dessa movimentação que o Corinthians fez entre as contas, né? Enfim, a justificativa do Corinthians, essa é a nota oficial do Coringão. O Corinthians está buscando goleiro no mercado da bola. Olha só, o Corinthians quer um goleiro no mercado da bola, mas não apareceu nenhum nome que seja interessante para o Corinthians. O Corinthians recusou o último goleiro que foi oferecido de um clube do estado de São Paulo, um goleiro empregado, mas não é o goleiro que se encaixa no perfil do Corinthians de um goleiro experiente, tá? É um goleiro experiente.
Então o Corinthians acabou recusando esse goleiro. Eu não vou falar quem é, porque minha fonte pediu, eu até comentei isso com vocês no Café da Fiel, para não queimar o goleiro, já que ele não passou nos quesitos lá do scout do Corinthians, tá? Mas é um menino que queria jogar muito no Corinthians e, enfim, né, é titular na sua equipe. O Corinthians não quis. O Corinthians também não quis o Neto, o Corinthians tentou o João Paulo, não conseguiu, o Corinthians, enfim, o João Ricardo não passou nos exames médicos, e assim o Corinthians não conseguiu contratar nenhum goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo Souza. O Corinthians ainda continua interessado em goleiros, tá? Mas como a janela fecha agora e o Corinthians está priorizando a contratação de um atacante, dificilmente o Corinthians vai fechar com algum goleiro a tempo, tá? A possibilidade continua em aberto ainda, mas enfim, até o momento, nenhum goleiro, né, avançou em tratativas com o Corinthians. Deixa o like. Eita, Arthur Cabral, hein? Deixa eu até ver aqui com a minha fonte, né? Porque eu tô gravando, mas eu sempre tenho que ficar atento, né? Olha só, o que me falaram em relação ao Arthur Cabral hoje, que o salário dele, né, não sei por qual motivo, o Corinthians teria que pagar 1,1 milhão, não 1,5 milhão. Não sei se ele resolveu baixar o salário, o Botafogo, enfim, deve ter sido o jogador, né? 1,1 milhão está agora o valor de salário do Arthur Cabral para ele jogar no Corinthians. O Corinthians disse não. O Corinthians não vai pagar 1,1 milhão pelo jogador, tá? Provavelmente, eu poderia até, né, deduzir isso e já falar que era uma informação minha, foi o jogador que baixou, tá? Provavelmente deve ser o jogador que baixou, mas eu tenho a confirmação que o valor agora é 1,1 milhão, tá? Que o Corinthians teria que pagar por mês para ter o Arthur Cabral, e o Corinthians disse não, que o Corinthians está focado aí, né, enfim, na questão financeira, né, em colocar o clube no eixo. Essa é sempre, né, aquilo que o Corinthians tem falado nesse sentido, a gestão do Osmar. Então o Corinthians não quer o Arthur Cabral por 1,1 milhão, tá certo? Se fosse trocar pelo Pedro Raul, o Corinthians também não ia querer, tá? Eu já tenho essa confirmação. Por quê? Porque o Pedro Raul, o salário é 720 mil. O Arthur Cabral, o salário é de 1,1 milhão. E uma fonte me falou que não tem condição do Corinthians pagar essa diferença hoje, tá? De 720 mil para 1,1 milhão. Então, olha só, mesmo o Arthur Cabral ficando mais barato, agora 1,1 milhão, o Corinthians recusou. E não vai querer trocar com o Pedro Raul, porque o Corinthians teria que assumir 1,1 milhão e pagar essa diferença do salário em relação ao Pedro Raul. Então, Arthur Cabral, né, por enquanto, muito, muito, muito distante do Corinthians, porque o Corinthians mesmo, né, o jogador ficando mais barato, o Corinthians disse não. Vamos aguardar. Marcelo Paz continua a todo vapor tentando contratar o Arthur Cabral. Vamos ver se ele vai conseguir alguma outra manobra para que o jogador seja atleta do Corinthians até amanhã, né, dia 27, quando termina a janela de exceção. Informação exclusiva para você, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians está negociando com a Portuguesa a contratação do atacante René, tá? Atacante que foi um dos destaques da Portuguesa, né? Junto com o Maceió na campanha, Maceió, o Zé Vitor, enfim, na campanha do Campeonato Paulista deste ano, né? Quando a Portuguesa, inclusive, foi eliminada pelo Corinthians, né? Na semifinal da competição. Vamos lá. Importante a gente, semifinal, não, né? Nas quartas de final, né? Porque o Corinthians depois enfrentou o Novo Horizontino e aí sim foi eliminado na semifinal. O jogador René tem 22 anos, 1,83 m, né? É um jogador destro. E eu vou trazer as informações do que está acontecendo. Deixa eu já trazer as informações que é mais honesto com vocês, né? Vamos lá. A Portuguesa, inicialmente, tá? Pediu 750 mil euros pelo jogador. 4,5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Mas uma fonte do Corinthians me garantiu que eles baixaram e muito esse valor, baixaram praticamente quase na metade essa pedida, tá? Então o jogador aí caiu de 750 mil, tá? Para 350 mil, enfim, um pouquinho mais do que isso, valendo aí quase 2 milhões e pouco de reais, tá? Começou realmente com essa pedida alta aqui de 750 mil, mas caiu para 350 mil, 370 mil, enfim, euros, né? Nós estamos falando o que vai dar uns 2 milhões e pouco.
O Corinthians não aceitou nenhuma das pedidas da Portuguesa. E aí a negociação acabou se arrastando. O Corinthians fez hoje uma última proposta para a Portuguesa. O Corinthians quer o jogador, tá? Em definitivo mesmo, né? Pode ser por empréstimo ou em definitivo, mas o Corinthians fez uma proposta em definitivo para ficar com o jogador e ter uma taxa de vitrine, tá? Então a Portuguesa ficaria com grande parte aí dos direitos econômicos do atleta, o Corinthians com uma parte também, e ele sendo vendido, né? O Corinthians ganharia um valor de vitrine. Então nesse caso, a negociação ainda, o Corinthians fez a proposta e a pessoa me falou o seguinte: pode ser em definitivo ou pode ser por empréstimo, tá? A ideia do Corinthians é que o Corinthians seja usado aí como vitrine para que venda o jogador. Então o Corinthians fez uma proposta hoje para a Portuguesa para não pagar R$1 pelo jogador, tá certo? E apostando que a Portuguesa pode aceitar, né, já que o Corinthians ganharia uma taxa de vitrine, tá? Lembrando, o jogador pode jogar por empréstimo no Corinthians e o Corinthians ganhar uma porcentagem mínima de taxa de vitrine em venda, uma porcentagem menor que a Portuguesa. Ou, né, se for uma negociação talvez em definitivo, eles possam rachar a questão dos direitos econômicos. A questão é, isso foi apresentado para a Portuguesa e precisa ver se a Portuguesa vai aceitar. Então a Portuguesa que chegou pedindo 750 mil euros, 350 mil euros, nada foi aceito, tá? O Corinthians quer de graça, né, oferecendo a taxa de vitrine para que ele seja vendido e o Corinthians, né, ganhe uma grana se ele for vendido, tá? Depois eu trago os números para vocês, mas só para você entender, neste ano ele fez 7 gols em 11 jogos pela Portuguesa, tá? 1 no Velo Clube, 2 no São Paulo, 2 no Altos do Piauí, 1 no Avaí e 1 no Paysandu, tá? Então é um jogador que tem marcado seus golzinhos aí, né, com a camisa da Portuguesa, um jogador polivalente, jogador que tem vontade, que tem raça, se movimenta bastante, tem saúde física, talvez, né, agrade aí a comissão técnica do Corinthians e possa acrescentar, tá certo? Informação importante aí para você. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá bom? Que é muito importante, um likezão.